Graça e paz, amados, estamos aqui mais uma vez para trazer a mensagem da cruz para o seu coração. Você que ainda não é inscrito no canal, eu queria te fazer esse favor, pedir esse favor. Inscreva no nosso canal, nos ajude aí, deixe o seu like todas as vezes que você ouvir a mensagem. E sempre sinalize o sininho, para quê? Esse sininho é exatamente para poder você receber as notificações, as mensagens que sempre estamos enviando para o nosso canal. Vamos lá? Hoje estamos com uma história que vai nos chama a atenção, vai nos chamar a atenção. Eu queria pedir a sua atenção por esses minutinhos agora, né, do início até o final. Temos algo muito importante para passar para você hoje aqui. Como sempre temos, mas hoje é uma mensagem muito importante. Então, eu queria chamar a sua atenção. Nós vamos ler um texto aqui e depois vamos explicar. Vamos lá. Primeiramente, o tema. O tema de hoje é a sutil destruição de nossos compromissos. O texto bíblico está em Juízes, capítulo 1, versículo 28, que diz assim: Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsou de todo. Vamos ler então o texto, né? O texto aqui, eu queria que você prestasse atenção na leitura do texto, depois vamos, nesse devocional, procurar conversar um pouquinho sobre o resumo de tudo aquilo que nós estamos lendo aqui e que o texto também nos ensina. Vamos lá? Aproximadamente 200 anos se passaram desde que Josué liderou os israelitas em sua famosa marcha pelas muralhas de Jericó. Pelo poder de Deus, as muralhas da cidade caíram e os israelitas conquistaram Jericó. Sob a direção de Josué, eles também conquistaram muitos povos de Canaã, incluindo os amorreus, os hititas, os abonitas e os jebuseus. Mas os israelitas não finalizaram o seu trabalho. Eles falharam em expulsar todos os cananeus da terra e viverem o suficiente para se arrepender. 200 anos depois, os cananeus recuperaram suas forças e começaram a dominar Israel. Isso pode acontecer também conosco, como cristãos. Dedicamos nossas vidas a Cristo e efetivamente damos a Ele a chave da mestra de todas as portas de nossas vidas, mas talvez nem de todas. Podemos deixar alguns armários trancados porque temos algumas coisas ali. Algumas áreas que realmente não entregamos ao Senhor. E depois, esses pequenos problemas se transformam em grandes. É como ter uma árvore que ultrapassou o limite do seu quintal. Você decide que é hora de cortá-la e reduzi-la. Mas você não pode simplesmente reduzi-la. Você precisa retirar o tronco, a raiz também. Caso contrário, ela voltará a crescer, pode até voltar a crescer mais forte e causar ainda mais problemas. Do mesmo modo, o pecado precisa ser removido de nossas vidas. Quando cedemos um pouco aqui, um pouco ali, pequenas coisas se tornam grandes. É como aqueles coelhinhos adoráveis que os pais compram para os filhos na Páscoa. Coelhinhos fofinhos se transformam em coelhos adultos. Pintinhos adoráveis se tornam grandes galinhas. Pequenas coisas se transformam em grandes. E é assim que o pecado pode operar em nossas vidas. Está aqui essa história magnífica, o livro de Juízes, na verdade, é um livro que nos traz algumas tristezas e ensinamentos para nós, para o dia de hoje. Porque a ordem de Deus para os israelitas quando entrarem em Canaã era expulsar todos os moradores todos os moradores cananeus. Ninguém podia morar mais ali. Ali era para ser todos expulsos, sem exceção, era para somente morar naquela localidade, somente os israelitas.
Mas Josué morre e, infelizmente, as coisas não funcionam como deveriam funcionar. O texto nos fala que, em vez de eles fazerem isso, eles acharam que seria melhor colocar os cananeus para trabalhar em seu favor. Mas o que Faraó temeu lá no Egito, mesmo com esse povo de Israel, eles na verdade nem temeram. Lá o Faraó temeu em um povo crescer, se fortalecer e se voltar contra eles. Aí ele começou a oprimi-los, né, de tal forma, e até o ponto de matar as crianças, os meninos, para poder para não crescerem. Aqui não. Aqui eles apenas simplesmente deram uma oportunidade para eles se fortalecerem. E se nós formos ler, se você for ler todo o livro de Juízo, você vai ver que foi exatamente isso que aconteceu. Eles deram essa legalidade aos cananeus, eles se fortaleceram. O problema hoje é exatamente esse. É a gente olhar para dentro de nós e não permitir que o Senhor domine completamente o nosso ser. Diz a Bíblia que Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe muito bem quem nós somos. E por isso precisamos entregar tudo ao Senhor para Ele cuidar da gente. Não tem aquelas coisinhas pequenininhas que usam ter aquela linguagem, não tem nada a ver. Exatamente esses são os problemas que a qual veio se transformar em grandes problemas. Um pequeno buraco ali naquele navio do Titanic fez aquele navio afundar, fez afundar. E, às vezes um pequeno buraquinho que você acha que não vai lhe causar nenhum problema, é que vai mais tarde virar um grande problema para a tua vida. Então olha para dentro de você, faz uma inspeção mais profunda dentro de você e para poder entender o que eu preciso expulsar mais da minha vida. Expulsar. Deus não quer apenas que você expulse algumas coisas, as pessoas se convertem ao Senhor e eles simplesmente eliminam algumas coisas. E acham que aquelas coisas, talvez eliminam até as coisas que não lhe traziam problemas. Mas as que vão lhe trazer problemas são as que às vezes não são expulsas da vida das pessoas. Precisamos entender isso. Então precisamos avançar. A ordem aqui era expulsar. E a ordem para a sua vida hoje é expulsar. A Bíblia, de um modo geral, o Novo Testamento, onde as epístolas, as cartas, tanto de Paulo, Pedro, Tiago, Judas, eles estão ali ensinando para a gente os princípios que Jesus nos ensinou no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. É isso que devemos fazer. Ali está o contexto, né, de um ou de outro, nos explicando como devemos nos apresentar ao Senhor. Diz lá o apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Romanos, apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É esse sacrifício que Deus quer, um corpo vivo, um corpo santo, um corpo agradável ao Senhor. E aqui temos a lição a qual nos ensina essa história do livro de Juízes. Nós sempre chamamos, eu já falei isso, vou repetir, chamamos este livro de gangorra. Um dia embaixo, um dia em cima, um dia embaixo. E eles se acomodam, Deus oprime eles, e eles são oprimidos, eles clamam o Senhor atende eles, e assim sucessivamente. Então, meus amados irmãos, a sutil destruição de nossos compromissos. Vamos nós tomar esse cuidado. A oração de hoje que nós devemos fazer, vamos finalizar esse trabalho, vamos agora finalizar ele e você, como nós vamos orar. A oração, o tema é disposição para obedecer. Então olha aí, Senhor, dá-me disposição para te obedecer. Temos até mesmo até um exemplo dessa oração que diz o seguinte: Senhor, inclina o meu coração para guardar a tua palavra com temor, tremor e obediência.
Deus te abençoe. Até a próxima mensagem da cruz aqui do nosso canal, né? E estou à sua disposição. Quiser falar comigo, quiser que eu vou até aí, né? E vamos conversar sobre a palavra de Deus. Eu estou à disposição porque falar da Bíblia, falar de Deus é o meu chamado. Deus te abençoe.